Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo para mais um episódio da nossa série Consegui Meu Emprego e Agora? E agora, hein, E Noia? agora? E agora? E agora? Grande pergunta. Nós vamos gravar agora uma série de 3 episódios explicando um tema fundamental que vai ajudar muito a tua vida e que eu particularmente adoro falar, que é o tema cultura organizacional. A importância da cultura na adaptação desse emprego. Você sabia que cada empresa tem uma cultura diferente? E quais são os elementos dessa cultura e qual a importância? E é isso um pouco do que nós vamos ver agora nesses novos episódios dessa série. Então, nada melhor do que a gente começar, né, Yuri, para falar o que é cultura, né? Porque todo mundo fala, será que você que está assistindo a gente sabe o que é cultura? Então, o que é cultura, Yuri? Cultura nada mais é do que aí 4 elementos. A gente tenta simplificar aqui como 4 elementos básicos, que são os valores, as crenças, as práticas e a forma de comunicar dessa empresa. Vai ser a forma como essa empresa quer ser vista, quer ser lembrada. Isso é o que nós chamamos aí de cultura. E essa cultura influencia, afeta tudo, desde as interações, a tomada de decisão, para onde essa empresa está caminhando, como ela quer ser lembrada, a vivência no ambiente corporativo, tudo isso influencia a cultura organizacional. Yuri, sabe quando você que está começando a empresa, começando o seu trabalho, né, uma empresa nova, às vezes se sente perdido. Como é que essas pessoas falam? Eu não entendo exatamente como elas falam. Como é que elas fazem reunião, as comunicações, como é que é o sistema de celebração? Então, a gente vai falar a linguagem, né? Como é que é a avaliação? Aqui é uma comunicação mais escrita, é mais formal, informal, tem mais hierarquia ou menos hierarquia. Então, ao longo desses 3 episódios, a gente vai conversar sobre isso, né, Yuri? Então, a cada episódio a gente vai trazer mais elementos para ajudar você, que está nos assistindo, a facilitar nessa adaptação, que ela ocorra o mais rápido possível, que você já possa entregar seus resultados e possa atingir seus objetivos. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho desses elementos. Vamos começar sobre os valores organizacionais, né? Que eles são os pilares, né? O que orienta a conduta da empresa, a forma como ela vai tomar suas decisões e todo o dia a dia e vai definir a sua identidade. Então, em cada um aqui, a gente trouxe um pouco de alguns exemplos de valores que a gente encontra nas empresas. Um dos valores muito fortes que a gente encontra hoje em dia são empresas que têm seus valores de inovação. Empresa que ela quer se renovar, quer buscar as melhores práticas, quer fomentar essa criatividade, essa melhoria contínua o tempo todo. Então, essas empresas são inovadoras e muitas vezes ela tem, dentre os seus valores, esse pilar que é o pilar de inovação. Quer trazer um outro exemplo, Sérgio? Eu vou trazer um que não está aqui, viu, Yuri, que é segurança, parte de segurança no trabalho. Muitas empresas, e não necessariamente elas precisam ser industriais, trazem a segurança como um valor. A importância do trabalhador chegar na empresa, ele voltar para casa como ele chegou, né? Então, ter operações seguras. Então, segurança, né, Yuri, é um valor super importante que você encontra em muitas das empresas. E tem uma série, a gente aqui trouxe alguns exemplos, como sustentabilidade, como qualidade, como tantos outros. É muito comum você encontrar, às vezes, na página, no institucional da empresa, nossa missão e valores. E aí você vai encontrar uma média de 6 a 8 valores aí que as empresas tentam focar. Então é bacana que isso... Tem gente que coloca respeito, a gente podia citar várias aqui, tem várias. Então comece por aí, hein? Começa por aí. O que essa empresa tem como valor? O que ela prioriza e entende que é importante? Fora os valores, a gente tem mais elementos dessa cultura, como as crenças organizacionais, que são aqueles pressupostos, aquelas coisas que são inegociáveis dentro da organização. O Sérgio trouxe o exemplo da segurança, e a gente fala de segurança, de qualidade, também, às vezes, são crenças dentro da empresa. Qualidade é inegociável. Tem empresa que tem um produto premium e que ela não quer fazer uma segunda, uma terceira linha de um valor mais acessível, com uma qualidade menor. Não, eu trabalho só com isso e qualidade é inegociável para mim. E tudo bem. Então,
você tem diversos tipos de crenças também dentro das organizações. Foco no cliente, né, Yuri, também é bem comum, e às vezes tem diferença do foco do cliente, né? É o foco do cliente no termos da experiência, qual a experiência que ele tem com o meu produto, com o meu serviço, como eu faço o atendimento dele, lá na ponta, às vezes, né? Vamos falar de varejo, tem atendimento físico, ou ele tem atendimento, tem um e-commerce, tem uma plataforma. Então, o foco no cliente, muitas vezes, você vê em várias empresas, né, como crença, né, como objetivo. Tudo tem que ser, essas empresas dizem, né, tudo que a gente desenvolve, que a gente faz, tem que ter o olhar do cliente, né? Exatamente. Trabalhei numa companhia que tinha sempre as pessoas como centro das decisões. Então, a área de recursos humanos estava sempre muito envolvida, tudo que se pensava, de tomada de decisão, pensava como isso afetam as pessoas, sejam ela ainda no âmbito dos clientes, ou seja ela no âmbito aí dos colaboradores. Então, também era uma crença organizacional muito bacana. Uma outra, né, que é fazer diferença na sociedade, né? Então tem muitas, porque às vezes a empresa não precisa ter uma crença, ela tem um conjunto de crenças, que é fazer diferença, o impacto que traz para a sociedade, ou produtos que ela fazia, que ela produzia, que era uma empresa global, esse produto era consumido por mais de 1 bilhão de pessoas por dia. Então, para essa empresa, fazer diferença na sociedade, na comunidade onde ela atua, era uma crença super importante, né, Yuri? Super, muito bacana. Importante entender isso, faz parte do entendimento e vai facilitar muito a sua adaptação se você conseguir entender. Sem dúvidas. Falando um pouco também de um outro pilar, que são as práticas organizacionais, né? Esse também, aliás, não dá para dizer qual é mais ou menos importante, né, Sérgio? É muito difícil. A gente estava conversando um pouco antes aqui de entrar nessa gravação, mas as práticas organizacionais, talvez se a gente conhecesse antes de entrar nas companhias ou ali nos primeiros dias, faria uma diferença enorme. Como é que essa empresa, quais são as práticas dessa empresa? E aqui a gente trouxe alguma. Ela tem uma prática mais voltada a reconhecimento, a programas de reconhecimento dos funcionários, de destaque, ou ela tem uma prática mais voltada à meritocracia, quem entrega mais é quem vai receber mais, as celebrações, as datas, como são feitas, os aniversários, as datas, são comemoradas, não são. Hoje as questões de diversidade estão muito em alta, então até as datas comemorativas, cada empresa promove de um jeito. Eu vou trazer, tem empresas que têm ali, por exemplo, como o Dia das Mulheres, entregar uma flor, um bombom ou algo do tipo. Tem outras que valorizam mais o empoderamento e abominam a entrega de presentes e outras coisas. Enfim, só trazendo exemplos que uma mesma data, uma mesma celebração, ela vai ter diferença. Pode ter significados diferentes para a empresa, para a cultura daquela empresa, né? Exatamente. Como são ali as reuniões, você tem reunião semanal, mensal, trimestral, como é que você fica sabendo dos resultados da sua área, mas ao mesmo tempo os resultados da companhia? É uma empresa que está ligada, está entre as melhores empresas para trabalhar, isso é importante para ela. Então, tudo isso vão trazer ali práticas no seu dia a dia. Ô Yuri, até voltando na celebração, você estava falando, eu estava lembrando, né? As festas de final do ano, né? Então, cada uma celebra de um jeito, e às vezes no seu escritório central e também nas filiais. E às vezes ela não faz. O fato de não fazer também você tem que pesquisar. Por que não tem uma celebração de final de ano? Exatamente. Porque o que ela quer transmitir, o que ela quer passar, é mais sinal de austeridade, ou não, ou se ela celebra como ela celebra, é a família que é o centro da celebração, é o reconhecimento, em muitas festas que reconhecem as pessoas que entregaram resultados excepcionais. Então, tudo isso que o Yuri está dizendo, que a gente está trazendo entenda por que as coisas acontecem ou não acontecem, entendeu? E o sistema de reconhecimento também, só voltando, Yuri, também tem o oposto, tem o de punição. Ou seja, quem faz alguma coisa que não está dentro das normas, o procedimento, como é que é a punição, né? Ele é chamado a atenção, as medidas disciplinares, as famosas as medidas, isso é uma coisa muito forte. Então, tudo isso, gente, é importante. Não subestima, não acha que é sentar lá e vai começar a fazer o seu trabalho. Entenda todos esses passos que a gente está falando, né?
Muito, muito bom. E tem o último pilar, e não menos importante, né, Sérgio? Que é o pilar da comunicação. A comunicação na empresa é fundamental. Aliás, a comunicação é fundamental, né? No relacionamento, numa gravação como essa, dentro da empresa. Como é que você vai falar com o teu gestor, com os teus pares? Eu tenho que ser mais formal. Como é que eu vou escrever um e-mail? E, basicamente, tem dois grandes modelos de comunicação dentro das companhias. Tem companhias que são mais formais, né, que a comunicação vai acontecer por e-mail, vai acontecer por um portal, né, de comunicação interna, tem e-mails semanais ou quinzenais. Tem horário, né, Yuri? Tem horário. Tem horário certo. Tem hora, as segundas-feiras. Tem ritual, né? A gente está falando ritual, né? Exatamente, tem todas as segundas-feiras, às 5 da tarde, sai a newsletter com as notícias da semana. Existe isso. Como é que essa comunicação? É por e-mail, é quadro de aviso, é na porta do banheiro, por incrível que pareça, tem ali os quadros ali na porta do banheiro, porque é um lugar que as pessoas acessam. E como, quando você lê, quando você interage, como que é essa comunicação? E tem empresas totalmente informais, que é no feedback espontâneo, que muitas vezes até é um problema que as pessoas não entendem, que estão recebendo um feedback ali, que estão tendo a informação, porque não tem, não foi para uma sala, às vezes a pessoa vai chegar ali com você no seu posto de trabalho, ter uma conversa, eu dei o feedback pro meu colaborador, não, ele não deu, não deu, já aconteceu várias vezes eu chegar, deu ou não deu esse feedback? Eu não fui lá na linha, na sua área, falei, falou, então eu dei o feedback, não, para mim tinha que ir na sala, sentar, um a um, falei, puxa, gente, então vamos resolver esse problema aqui, mas a comunicação é informal, então o gestor, o líder está entendendo que o feedback foi dado, os canais são abertos, ferramentas como WhatsApp, como chat, mandei um chat, mandei um WhatsApp, considero que está ok, ainda mais hoje, né, na era que o WhatsApp é a ferramenta, talvez, na minha opinião, a mais rápida e a mais acessada que a gente tem para comunicação, o e-mail em algumas empresas caiu muito por terra, só se for algo muito relevante, algo jurídico, de um impacto muito grande, é que vai ser formalizado. No demais, vai ser uma conversa, um áudio e vida que segue. Então, a tecnologia é uma aliada ali dentro dessa comunicação, dentro da empresa. Yuri, é o seguinte, né? Vamos, a gente tem bastante experiência. Quando ela não tem nenhuma e nem outra, a comunicação vai existir de um jeito. De qualquer forma. Ela vai existir. Quando a empresa não comunica, a conversa do corredor, né? Tem a conversa do corredor, conversa de bastidor, em cada lugar tem um nome, né? Os grupos de WhatsApp paralelos, né? Então, sempre vai existir. Quem não tem, vocês vão viver isso, quem não tem o grupo com o gestor e o grupo sem gestor no WhatsApp, todo mundo tem isso daí, pessoal. O horário do cafezinho, o horário do almoço, o horário de saída, quando você sai, o happy hour, quando acontece, né, todo mundo sai. Ali vai acontecer um processo de comunicação. Então, você tem que ficar antenado onde essa comunicação acontece, do jeito que ela acontece, e ter cuidado também, principalmente quando ela é informal, né, Yuri, para não cair nas armadilhas, né? Porque tem muita fake news, muita coisa que não é verdade, tem muita coisa que é sentimento, eu não gosto do chefe, e aí começa. Então, você tem que ter muita calma e saber fazer uma avaliação exatamente em quais são os meios de comunicação da tua empresa, independente do tamanho, hein? Pode ser uma padaria, pode ser uma empresa pequena, média, não interessa, pequena, média, grande, em qualquer lugar. Essas empresas têm cultura, tudo isso que o Yuri, que a gente vem apresentando, independente do tamanho, ela tem cultura e esses processos acontecem de um jeito ou de outro, organizado, estruturado ou não, mas eles acontecem. Cultura é algo, talvez trazendo uma linguagem mais sofisticada, é algo intangível, mas que ela existe, que ela está presente. Pode não ter nada escrito, pode ser que nada disso esteja formalizado, como o Sérgio falou, mas ela existe de uma forma ou de outra. Então, nesse primeiro episódio, falando da parte de cultura organizacional, a gente queria trazer primeiro as definições, trazer como que ela funciona e esses 4 pilares tão importantes.
E nos próximos capítulos a gente vai trazer mais exemplos práticos e mais a nossa vivência dentro dessas culturas das organizações, né, Sérgio? Exatamente. E para você que está nos assistindo, gente, essas são dicas valiosíssimas para quem está começando o trabalho e está querendo mudar de emprego. E se você conhece alguém que está começando, compartilha esse conteúdo, se inscreva nos nossos canais, nas redes sociais, nos acompanhem e não percam os outros episódios dessa série, tá? Imperdível, preparamos material com muito cuidado, com muito carinho e muito valioso para você. Então, um grande abraço, muito obrigado, obrigadão, Yuri. Se inscreva no canal e nos vemos em breve. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.